Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei o horário que vocês vão acompanhar essa gravação, né? Então, hoje a gente veio aqui com a proposta de corrigir então o PET 7, né? Começar então com a correção do PET 7 de vocês. Agora que nós já vamos começar a finalizar o ano, né, letivo. E esse PET ele veio com uma proposta, né, de trabalhar a ideia da religião, né, da intolerância religiosa, né, e a relação da religião também com a ciência, né. Então vamos ver aqui os exercícios, vou apresentar aqui, e aí a partir disso a gente começa a corrigir os exercícios. Então, o primeiro exercício, pessoal, da UniOeste, né? Adaptado, e tá, o texto começa o seguinte: não é a religião enquanto conservação e permanência que deve interessar a sociologia, mas sim a religião em mudança, a religião como possibilidade de ruptura e inovação, a mudança religiosa e, portanto, a mudança cultural. Então, com base no texto, podemos afirmar que, bom, pessoal, o que a gente vê essa primeira semana, eles vão trabalhar a ideia, né, de por que a religião ela é um objeto de interesse da sociologia, né? Então, muitas pessoas às vezes vão achar equivocadamente de que a sociologia ela vai tratar em si de cada religião, né? Não, ela não vai olhar dogmas, ela não vai olhar especificamente as práticas, mas a sociologia ela se interessa sobre como a religião, né, tem atuação sobre a sociedade, né? Como ela consegue agregar os indivíduos, como ela consegue induzir os indivíduos a agir de uma determinada lógica de pensamento, né? Então, a religião, ela é uma instituição pela qual influencia a sociedade, né? Então, ela é tão forte, né? Já teve mais força em períodos em que a ciência não existia, né? Hoje a ciência é a explicação do mundo, não é mais a religião. A gente nota que a religião ela tinha tanta força, né, que ela poderia caracterizar uma sociedade de uma forma geral, como as pessoas imaginam o mundo, né, de uma forma geral. Então, é nisso que a sociologia ela vai se interessar. Então, ela não vai discutir sobre se a prática do candomblé é assim ou se dos evangélicos é assado, não, não é essa a questão, né? Vai trabalhar exatamente como que essas religiões, de forma geral, né, elas têm um impacto sobre a sociedade, né? Então, a primeira pergunta aqui, a primeira afirmativa para a gente notar se está correto ou não, é o seguinte: A1 aqui. A religião é um fenômeno social muito mais abrangente do que as pessoas supõem. Realmente é, pessoal, porque geralmente muitas das pessoas ficam pensando na religião propriamente em si, como é o que eu estava falando aqui. Então, a pessoa vai notar exatamente o que? Em aspectos isolados, né? Em aspectos individualizados dessa religião, né? E às vezes não nota em proporção macro, né, e não micro localizada, o quanto a sociologia pode explicar, né, a abrangência da influência da religião sobre as pessoas, né? Porque isso é um campo de estudo que requer então um método específico para que a gente possa então descobrir quais, né, os efeitos das religiões em tempos distintos para a sociedade, né? Então, sim, com certeza, né, essa alternativa aqui está correta. A 2. A religião contém elementos de conservação e transformação. Exatamente, né? Ela tem tanto elementos de conservação no que diz respeito a valores, né, que são universais, né? Se a gente pensar valores universais, a gente pode pensar aqui em valores que são difundidos por todas as religiões, né? Como a gente é cristão, a maioria, né? O brasileiro, em sua maioria, é cristão, fica mais fácil de entender e explicar valores universais através do cristianismo. Então, né, valores como respeitar ao próximo, né, amar ao próximo como a ti mesmo, né, esses são valores universais. Então, nesse sentido, esses valores vão ser conservados, né? Agora, o que entra aqui sobre elementos de transformação? Bom, por exemplo, há costumes e hábitos, né, tradicionais na nossa sociedade que, em um determinado momento, se tornam inconvenientes, né? Se tornam inoportunos.
né? E aí, a religião, dentro daquilo que ela tem, né, como seu papel orientador de valores nobres, ela vai orientar, né, no sentido de transformar aquela prática ou tradição para se adaptar a uma sociedade que está se transformando. Então, a religião, sim, ela tem tanto elementos de conservação, que diz respeito aos valores universais, imprescindíveis à essência do ser humano e à sua conservação como espécie também, né? E de transformação no que diz respeito às práticas tradicionais, às culturas humanas, né, que estão sujeitas a erros, né, já que são produtos dos seres humanos. Então, transformar no sentido que de sempre estar elevando o espírito, né? Então, a religião, ela trabalha no sentido que das pessoas estarem buscando uma melhora. Então, buscando essa melhora, é evidente que há uma transformação. Então, essa também está correta. A 3. O fenômeno religioso é dinâmico e complexo. Sim. É dinâmico por quê? Porque ele tem o quê? Diversas formas de agir na realidade, né? Então, ele tem seus rituais, ele tem comunidades, existem imagens, né? Ou seja, todo o ritual ele é acompanhado então de diversos elementos, né, que têm significados que vão induzir os indivíduos a pensar de uma determinada forma ou de outra forma, ou elevar seu pensamento sobre um determinado significado, né? Então tem diversos santos, o santo casamenteiro, o santo das causas impossíveis, né? Ou se a gente for pensar no candomblé, tem várias entidades espirituais que auxiliam o indivíduo, né? Então, ou seja, é dinâmico porque existem, além de existir diversas religiões, dentro das próprias religiões, a gente vê diversos elementos que compõem a crença e a própria religião, né? Então, é um movimento, é um fenômeno dinâmico, né? Porque a gente vê o quê? Diversas formas de atuação da religião, né? Complexo justamente porque a gente vai ver que dentro de uma própria religião a gente vai ver vertentes de pensamentos que são distintas, né? Então, dentro de uma própria religião, às vezes, você vai ver uma linha mais ortodoxa, você vai ver, às vezes, uma linha mais liberal, né? Que está mais apta às transformações, né? Como eu disse aqui, ó, as mais ortodoxas são mais conservadoras e as mais liberais estão mais atentas às transformações que a sociedade lhe impõe, e aí se adaptam à realidade, né? Então, a religião é um fenômeno complexo justamente porque ela é elemento do próprio homem inserido numa sociedade que se torna cada vez mais complexa, né? Então, sim, é verdadeiro. 4. A religião em sentido sociológico, não importando qual seja ela e nem quantas sejam elas, está estreitamente relacionada à própria experiência da sociedade. Verdade também, né? Independente, né? Isso aqui é o próprio significado do por que a sociologia se importa com a religião, né? Então, não é propriamente sobre quais e quantas religiões, né? Mas é exatamente sobre a experiência que a religião nos apresenta na sociedade. Então, é isso que a sociologia se interessa. Então, diante dessas 4 afirmativas corretas, nós vamos, então, né, marcar a alternativa D. A D aqui, então, é a correta, tá, pessoal? Vamos para 2 agora, né? Brasil Escola, a respeito do conceito de Estado laico, né? Avalie as proposições a seguir e assinale a alternativa incorreta. Então, todas estão corretas, só uma que está errada, né? Então, a gente tem que procurar a orientar a nossa mente quando essa palavra aparece, orientar ela a enxergar que todas as proposições estão certas. Então, você vai procurar a errada, né? Então, inverte a lógica de análise da questão, né? Isso é importante, porque muitas vezes se torna até mais fácil, né? Se você compreender que você tem que encontrar só uma que está errada, né? Então, vamos lá. A. O posicionamento do Estado frente às manifestações religiosas é o que caracteriza um Estado como laico ou religioso. Verdade, né? Como que o Estado vai se posicionar frente a uma manifestação religiosa? Ele vai ser neutro? Ele vai aceitar? Né? Se ele reprimir, ele não está sendo laico. Né? Se ele ser neutro, deixar a prática livremente, aí sim ele está sendo laico. Né? Então, essa está correta. B. O conceito de Estado laico subentende a neutralidade desse Estado em matéria confessional. Perfeito, está correto. Né? O Estado tem que ser neutro com relação às matérias, né, religiosas. C.
a base do Estado laico é a não adoção de nenhuma religião como oficial, tá certo? E manutenção da equidistância entre os cultos. Exatamente, essa está correta, né? Manter uma distância no que diz respeito aos limites de liberdade de cada um, né? Cada um agir livre no seu espaço, né? Sem ninguém invadir a liberdade do próximo, né? Então, essa está correta também. A D. O acolhimento de todas as religiões e credos. Pessoal, começou errado, né? Porque o Estado ele não pode acolher religião nenhuma. Aqui está falando de acolher todas. Se eu estou acolhendo, se o Estado acolhe religião, ele assume uma religião ou um credo, né? Então, na verdade, né, eles quiseram aqui confundir, ó, sem nenhuma distinção, né? O fato é que o Estado não pode o quê? Acolher nenhuma religião. Aqui está falando todas como se estivesse, né, tentando enganar a gente, falando o seguinte, não, mas ele está acolhendo todas, ele está sendo democrático. Não, o Estado laico, ele não acolhe nenhuma, né? Ele se mantém neutro. Ele não fala nem sim nem não. Ele fica na dele, ali, né? Ele permite, e ele é como se fosse um guardião das liberdades que existem entre elas todas, né? O Estado deve agir dessa maneira. Ó, ele vai só garantir que os cultos independentes e distintos entre si existam, né? É isso. Então, essa aqui é a alternativa que nós vamos marcar. Então, a D, pessoal, é a alternativa correta, né? A D é a alternativa correta. Vamos ver aí aqui o que ela fala, né? Já que é correta. A neutralidade do Estado não significa aversão às religiões, não mesmo. Há estados considerados laicos que incentivam a religiosidade, embora não a adotem. Pessoal, se vocês forem notar na nossa própria Constituição Federal, há menção a Deus, né? Embora o nosso Estado seja laico, ele não, né, se oficiou a nenhuma religião, não se vinculou a nenhuma religião, mas é um Estado crente em Deus, né? Crente em Deus, não é um Estado ateu, né? Então a gente vê que ele induz a uma religiosidade, não específica, mas induz, né, querendo ou não, a uma crença, né? A nossa própria Constituição, darem uma olhada, sempre está lá sobre a guarda de Deus, né? Ou vocês vão notar, às vezes, até mesmo em câmaras municipais, a figura do crucifixo, né? Que isso é normal, né? No Brasil, no caso. Então, aqui o 3, né, pessoal? O Brasil é legalmente um Estado laico. Essa classificação está prevista em diversos documentos oficiais, como pode ser constatado no fragmento a seguir. Então, isso aqui é um trecho de um documento, né, de uma lei, e a gente vai identificar qual lei que é essa, né, que legislação é essa. Então, começa o seguinte: é vedada a União, vedado, pessoal, é proibido, tá? É proibido, então, a União aos estados, o Distrito Federal e os municípios, estabelecer cultos ou igrejas, né? O Estado não pode fazer, eles mesmos não podem fazer cultos, né? Segunda parte, subvencioná-los, ou seja, estar ali oficializando eles, né? Estar ali dando um apoio, né? Embaraçar-lhes o funcionamento, ou seja, atrapalhar o funcionamento também não pode, né? Não pode nem incentivar e nem atrapalhar, ou manter, né, com eles relações de dependência ou aliança, né? O Estado não pode ter nenhuma relação de dependência ou aliança com nenhuma religião, né? Isso configuraria, então, uma lesão ao direito de liberdade, né? E até mesmo ao princípio do Estado laico. Ressalvado, ou seja, retirando o quê? Na forma da lei, a colaboração de interesses públicos, ou seja, isso aqui, quando a gente vai falar ressalvada a colaboração de interesse público, é quando, às vezes, vamos supor, uma religião ela vai fazer uma ajuda social, né? E aí ela precisa de um suporte do Estado. Aí sim o Estado pode ajudar, né? Como é de cunho e interesse público, né? Uma caridade, vamos supor que o Edir Macedo precisa do estádio do Maracanã para promover ali um culto geral que ele vai distribuir cesta básica, né? Estou dando um exemplo aqui. E aí ele quer a ajuda do Estado ali para promover isso. Aí sim o Estado pode promover nesse sentido, já que a ajuda é no sentido de interesse público, né? Mas ele não pode vincular a imagem do Estado àquele evento, né? Olha, o Estado brasileiro juntamente, não, ele não pode fazer essa relação. Ele pode incentivar, mas se retira, né, de qualquer identificação com essa religião, né? Então, aqui importante documento se refere
ao excerto acima, né? Então, pessoal, esse documento falado aqui, se vocês quiserem depois pegar um Ctrl+C, Ctrl+V e jogar no Google, vocês vão encontrar que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Né? Vocês podem procurar lá no artigo 19 da Constituição Federal, né? No artigo 19 da Constituição Federal, vocês vão observar que esse texto é extraído desse artigo, tá bom? Então, alternativa D. Quarta questão. Mundo educação. O conceito de Estado laico muitas vezes é visto de maneira equivocada, pois é confundido com uma limitação estatal sobre as crenças e não crenças da população. Sobre a definição do Estado laico estão corretas, né? Todas estão corretas, a gente vai encontrar então uma errada, né? Então, estão corretas. Então, exceto uma que não está correta, né? Então, vamos ver qual que está errada. A. Também é conhecido como Estado secular ou Estado laico, prevê a neutralidade em matéria confessional. Certinho? A está certa. B. No Estado laico, as religiões têm o direito de exercer as suas práticas, mas sem a participação do governo. Certo. C. A posição neutra do Estado laico busca incentivar o ateísmo. Não, pessoal, o Estado não incentiva ateísmo nenhum, né? Então, a alternativa incorreta é a C, já encontramos aqui, né? Então, não há incentivo de ateísmo, né? Na verdade, um não posicionamento a favor e nem contra, né? E isso é diferente de promover o ateísmo. A D, que o Estado laico não adota nenhuma religião como oficial e mantém equidistância entre os cultos. Correto. Nenhuma das alternativas não é correta, porque a alternativa foi encontrada é a C. Pessoal, então alternativa C, mosquitinho aqui me molando. Vamos agora, então, para a semana 2. E a semana 2, pessoal, tinha como a gente trabalhar aqui a questão da intolerância religiosa e o racismo religioso no Brasil, né? Então, uma coisa que a gente normalmente vê no Brasil, justamente porque aqui a gente teve tanta presença hegemônica da religião católica, como também a presença de cultos religiosos das comunidades nativas, os índios, como também daqueles que foram trazidos, né, os africanos, que também tinham suas religiões. Mas como eram grupos minoritários e não tinham hegemonia cultural, sempre sofreram com preconceito, né? Então, ataques às suas religiões, preconceitos, tudo que advém, né, do etnocentrismo, ou seja, aquela valorização excessiva para os valores europeus, né, inclusive a própria Igreja Católica, né, eurocêntrico, né, ou seja, centralizando aqui os valores europeus sobre os valores das sociedades que não eram hegemônicas, ou seja, que não tinham domínio, né, sobre os meios do mundo, que não tinha domínio e poder sobre as pessoas, né? E mais quem tinha esse poder sobre as pessoas, que tinha um domínio imperial, né, imperioso sobre as pessoas, era a própria cultura europeia, né? Então vamos ver aqui qual é o exercício. Vou descer aqui mais um pouco, que ele trabalha com a ideia aqui, ó. O exercício é esse aqui, é um texto, né? Ele fala: estudo de caso. Mãe pede guarda da filha após jovem participar de ritual de candomblé. A situação: então, na cidade de Araçatuba de São Paulo, a mãe de uma pré-adolescente de 12 anos, perdeu a guarda da filha após a menina participar de uma iniciação do candomblé, que envolve, entre outras, a própria iniciação de raspar a cabeça e ficar no retiro espiritual por 21 dias. A avó da menina, que é evangélica, acionou o conselho tutelar polícia militar, alegando que a neta sofrera maus tratos e abuso sexual. A garotinha teve que se submeter a um exame de corpo de delito, nenhum tipo de violência foi comprovado no IML, né? A mãe informa que este foi e sempre foi de sua filha, que nunca obrigou a nada, né? Ou seja, ela sempre quis ter isso, né? Foi o sonho dela. Não satisfeita, a avó entrou com ação na promotoria pública, alegando maus tratos por lesões corporais devido à cabeça raspada para adolescente. A avó ganhou a guarda da neta e a mãe e a filha choram pela separação. Informa que as visitas da filha duram 5 minutos, porque a avó não permite mais do que isso.
A neta já fugiu de casa porque sua avó a obriga a abandonar os preceitos de sua religião. Então, nem vou ler mais, que a gente já dá para ver aqui, né, o desenrolar disso, né? Então, pessoal, aqui, ó, sou advogada, afirmo mecanismos institucionais não podem ser usados como instrumentos discriminatórios. Então, fica deflagrado aqui o quê? Uma afirmativa discriminatória partindo da instituição, né? Que instituição é essa? Instituição jurídica, de persecução, né, penal, que, na verdade, retirou o direito da mãe, né? Então, o que a gente vai analisar aqui? Exatamente, pessoal, né? Como que a gente vai trabalhar a ideia para evitar esse tipo de preconceito, esse tipo de racismo que está instaurado na própria estrutura da sociedade, né? É tão incrustado na sociedade essa estrutura de pensamento racista que ela se instala também nas próprias instituições. Então, quando às vezes uma pessoa que vai analisar esse caso aqui, se ela analisar sobre uma vertente religiosa, ela vai achar que tudo que foi dito aqui, né, que raspou a cabeça é uma violência, né, que isso não é só parte de um ritual, de uma religião, né, com certeza, eu vou tender a ser injusto, porque eu vou me basear dentro da minha religião. Então, quando a pessoa chega a esse ponto, né, as instituições têm que manter a sua laicidade. Ou seja, ela não pode pender o julgamento de uma determinada situação se baseando em credos e valores de uma determinada religião. Então eu olhei lá, tá, mas raspou a cabeça da menina, que absurdo. Então, se eu for olhar com os olhos da minha crença, vamos supor que eu sou católico, né? E eu vou falar assim, nossa, mas como é que faz isso? E eu vou analisar me baseando nas crenças da minha religião. Então, com certeza, eu vou encontrar coisas diferentes. E se eu encontro coisas diferentes, ao julgar isso, né, é onde encontra-se, então, muitos dos preconceitos. Porque como eu não conheço aquilo, eu estou julgando sobre a minha maneira de ver, não sobre como as coisas são lá dentro, né, mas sobre a minha perspectiva de mundo, eu acabo, então, cometendo os preconceitos, que são conceitos preconcebidos sem eu conhecer a coisa de fato. Então, eu estou falando da coisa do lado de fora, olhando do lado de fora, sob a minha perspectiva de mundo. Então, eu vivi o mundo e as minhas crenças no mundo religioso católico. Nunca tinha conhecido outro. E quando eu observo isso, eu falo, meu Deus, que coisa diferente, estranha. Então, quando você encontra algo diferente, a primeira coisa é o estranhamento. A partir do estranhamento, você pode optar ou por conhecer melhor a coisa, e aí a partir disso você imprimir uma opinião mais verdadeira, porque você está entendendo a coisa, você está procurando empaticamente entrar na realidade daquele mundo ali e observar por que as pessoas agem daquela maneira dentro daquele contexto. Então, estou entrando dentro da realidade do indivíduo para analisar e entender por que aquela crença se desenvolve daquele jeito. Ou a partir do estranhamento, eu não querer conhecer, ficar de longe e ir apontando o dedo e julgando, que é o que normalmente a maioria das pessoas fazem com relação às religiões que não são hegemônicas. Religiões que são de origem africana, religiões que são de origem indígena. Então, a maioria das religiões que não são de vertente de uma cultura hegemônica, que é europeia, ela vai sofrer com isso. Então, uma discriminação. Então, a pergunta é o seguinte, né? Como, né, considerando o fato ocorrido acima, escreva sobre a relação entre a religião citada, o candomblé, com a intolerância religiosa, por meio do racismo religioso. Conclua apontando caminhos para a superação desse tipo de violência, fazendo a relação com o Estado laico. Então, o que o Estado, como na sua posição de laico, que não pode influenciar nisso, mas ser neutro, como que ele pode, né, como que a gente pode pensar, então, numa maneira para evitar esse tipo de coisa? Então, uma das coisas que o Estado pode fazer dentro das suas atribuições primeiramente, evitar que esse tipo de coisa aconteça, ou seja, promover segurança a esses locais e, exatamente, promover segurança às pessoas que congregam esse tipo de religião. Outra coisa é o Estado incluir dentro dos currículos escolares matérias que possam ensinar os indivíduos sobre a religião e as religiões africanas ou religiões de vertentes distintas, para as pessoas conhecerem. Inclusive, a própria religião do candomblé, que é praticada no Brasil, ela é de origem africana, porém, ela traz
história do povo africano que construiu o próprio Brasil. Ou seja, estudar a religião do candomblé é estudar também parte da nossa história. Né? Então, ou seja, faz parte da nossa história. A nossa história não está vinculada somente à sociedade europeia. Nós estamos vinculados às sociedades indígenas, às sociedades africanas, porque somos um país essencialmente miscigenado. Então, conhecer da nossa história, conhecer aquilo que é de nós mesmos, faz com que nós também destruímos, né, e desconstruímos diversos preconceitos. Né? Porque a partir da hora que eu conheço a coisa, o preconceito deixa de ser preconceito e passa a ser um conceito que vai sendo estabelecido aos poucos. Né? É óbvio que ninguém de imediato é obrigado a achar bonito uma coisa que ele acha estranho que nunca viu. Mas antes de você, né, se propor a julgar aquilo sem conhecer, né, você precisa, então, procurar entender a lógica daquele funcionamento. Né? Então, como, né, apontando caminhos para a superação desse tipo de violência, com relação com o Estado, é exatamente o que? O Estado deve, primeiramente, garantir a liberdade de culto, garantir que as pessoas que possuem, né, essas crenças não sejam tolhidas dos seus direitos, o que a gente viu aqui foi exatamente isso, e que aos poucos, por exemplo, pessoas, né, que congregam desse tipo de religião possam estar nos meios, nas instituições, para que essa lógica de discriminação possam ser aos poucos ser desconstruída. Né? Ou seja, introduzir a ideia de que as crenças religiosas, né, podem conviver entre si harmoniosamente sem que as pessoas sofram, né, com intolerância a uma distinção de religião. Né? Então, o caminho apontado é o Estado e as pessoas procurarem, né, a se informarem, o Estado promover a informação através da educação, as pessoas também procurarem, antes mesmo de cometer algum ato de julgamento ou alguma coisa do tipo, procurar saber sobre a religião. Então, ou seja, o conhecimento, né, a educação, ela tem um papel primordial, né, essencial, no que diz respeito à tolerância religiosa. Né? Pô, se a gente está falando de religião, está falando de bons valores, né, e não cabe intolerância, né? Então, foge da lógica da própria religião, né? Então, é importante que as pessoas entendam que a religião de outro deve ser respeitada, né? Então, aqui na semana 3 vai falar religião e política, né? Que se envolve muito e não deveria se misturar. São duas coisas distintas e a gente vê que no Brasil tem misturado demais, né? A gente vê bancada de religiosos sendo formada e isso não é uma boa. Né? Não é uma boa, porque misturar a religião, minhas crenças particulares, eu colocar ela para todos na sociedade, isso não é certo. Né? Você tem que respeitar. Ah, porque eu acho que os valores têm. Você acha os valores para você. Né? Para a sociedade, cada um tem os valores que quiser. É lógico que dentro dos valores distintos, a gente vai encontrar os valores que são universais. Né? Então, vamos olhar aqui, atividade 1, está lá, ENAD 2018. Em várias partes do mundo há exemplos que constatam o quanto a hegemonia de uma religião específica e sua aliança com o Estado e seus governantes, buscando impor sua crença e seus valores, o conjunto da sociedade, são prejudiciais e assumem várias formas e meios de violência e opressão em relação a determinados grupos sociais, religiosos ou não. Esse tipo de prática viola o princípio da pluralidade e da diversidade, uma das características fundamentais da humanidade de toda a vida na Terra, desde a sua criação. Um Estado livre que garanta e proteja as liberdades. O Estado que temos e o Estado que queremos, né? Considerando os princípios éticos da ação para a cidadania, bem como o tema da justiça social e da cultura da paz, avalie as afirmações a seguir. Né? Então, vamos ver quais aqui estão corretas, né, pessoal? Vamos olhar aqui. Aqui, ó, a primeira afirmativa é: a maneira de interpretar os textos sagrados influencia a noção que as religiões têm de Estado. Verdade. Se resulta em fundamentalismo religioso, provoca violência e dissemina o ódio, intolerância em nome da fé. Verdadeiro, né, pessoal? Então, dependendo de como eu vou interpretar os preceitos religiosos, eu posso deixar as pessoas mais fervorosas ou ter tolerância, né? Então, a interpretação, ela julga muito, né? Então, 2.
Um Estado democrático deve garantir e proteger o direito à liberdade religiosa e, ao mesmo tempo, combater todas as formas de intolerância e violência. Verdade também, né? Essa aqui serve até para aquelas medidas, né, que a gente viu na questão passada ali, né? O que o Estado deve fazer? Garantir a liberdade religiosa e combater as formas de intolerância, né? Combater como? Através, às vezes, do incentivo à educação religiosa, né, geral, não só exclusiva de uma religião, né, mas é educação religiosa dentro da perspectiva científica, né, e não religiosa. A gente aprender de forma geral sobre as religiões, sem preconceito com elas. Analisar o fenômeno religioso, mas sem me envolver com os dogmas em si. Então, essa seria uma postura correta de um estudante, né, baseado em uma postura científica, neutra, né. 3. O produto religioso pode articular a criação de leis a partir do seu ethos religioso. Não pode, pessoal. Não pode torná-las gerais, não pode. Né? É o que eu falei aqui, é eu pegar um preceito, é a mesma coisa que se eu pegar aqui e falar assim, ó, o candomblé agora, ele instituiu uma prática que agora, todo 13 de maio, nós vamos ter que fazer um sacrifício aí, né, matar tantos animais e oferecer isso para o Deus, né, para Ogum, vamos supor, né? Então vou implementar essa data para todo mundo tem que fazer isso, né? Isso não é correto, né, pessoal? Embora a gente veja datas do catolicismo sobre o nosso calendário, né? Só que a gente já naturalizou, a gente acha isso normal, né? Agora, quando a gente vê o inverso, quando a gente vê uma outra religião impondo uma data nesse sentido, é que a gente vê aonde vai a extensão, né, dos significados dessa religião. Então, as pessoas, às vezes, o cara nem é católico, ele repete frases católicas, né? Por que eu estou falando sobre o catolicismo, pessoal? Porque a nossa religião é hegemônica, né? Já chegou aqui no Brasil a ter praticamente quase 90% da população que se dizia católica, né? Hoje a gente vê entre 63% e 62% de católicos. Perdeu para outras vertentes cristãs e outras religiões aí, até de cunho africana também, né? Mas quando a gente nota a imposição de uma religião que a gente não está acostumada sobre nós, é que a gente vê que é uma lesão à liberdade religiosa de outros. Eu impor uma prática da minha religião para todos. Ó, hoje é dia de santificar fulano de tal. Ah, eu nem sei que santo que é esse, porque eu tenho que... Então, é nesse sentido, né? Então, não... E o nosso Estado, ele é, né, o tempo inteiro, o brasileiro, principalmente, que é um povo muito religioso, a gente vê o tempo inteiro a gente ser ligado a uma questão, a uma data civil que é ligada a uma coisa religiosa, a um indivíduo que é ligado a uma coisa religiosa, né, algo político que é ungido por Deus, né? Então, a gente tem que desvincular isso, né? Então, vamos ver o que ficou certo. Ó, a 1 está certa, a 2 está certa, a 3 está errada. Então, 1 e 2 apenas. Alternativa C, pessoal, 1 e 2 apenas. Agora vamos para a quarta semana. A quarta semana, pessoal, ela vai trabalhar sobre a ideia, né, da relação entre o conhecimento religioso e científico, formas de compreender o mundo. Então, a religião foi por muito tempo uma forma, né, de compreender o mundo. Eu falo porque foi, porque na verdade hoje a ciência ela é hegemônica, porque ela se dá conta, ela mesma se propõe a responder às questões do mundo, como funciona isso, né? A religião ela não se propõe a responder como funciona tal coisa, ela se propõe a responder coisas filosóficas, profundas, para onde vamos, qual o sentido da vida, né? São questões mais filosóficas. E quando eu trabalho questões do campo filosófico, elas nem sempre se aplicam na vida, no fato real das coisas, né? Por exemplo, a fé, a crença em uma determinada coisa, ela não pode ser provada. Ela existe, as pessoas não precisam questionar isso, porque, na verdade, você não vai ter uma resposta concreta sobre o que é a fé, como a fé age, porque é algo impalpável, intangível, né? Já o conhecimento científico vai trabalhar com algo que é palpável, é observável na prática, é um fato, né? Como isso acontece, né? Então, são dois tipos de construção do conhecimento baseado em linhas e métodos completamente diferentes, né? Dá para conviver os dois? Dá para conviver os dois, mas hora ou outra você vai entrar em choque sobre questões de princípios, né, do conhecimento.
Então vamos seguir aqui para a gente notar, e falando aqui sobre o desenvolvimento do capitalismo, como que a lógica religiosa vai perdendo sua influência sobre as pessoas, o racionalismo desencadeado lá no Renascimento, depois veio o período iluminista, né, com as revoluções francesas, revoluções burguesas, a gente vê então que há uma perda da influência da religião sobre as pessoas, já que as pessoas conseguiam agora responder às coisas do mundo por coisas factuais, por coisas concretas, e não mais só por coisas que adivinha de um conhecimento obscuro, né, místico, né? Então, levando em consideração o assunto discutido essa semana, leia o texto abaixo e escreva um parágrafo com suas palavras comentando a relação entre ciência e religião. O texto 1, pessoal, fala o seguinte: o Papa Francisco, por exemplo, adotou o isolamento social e em seus discursos demonstrou estar em sintonia com as orientações dos especialistas e entidades de saúde. As fundamentações científicas orientaram o pontífice a adotar uma postura inédita, a suspensão das atividades religiosas, inclusive aquelas relacionadas à Semana Santa, essenciais da tradição católica. Olha o segundo texto. Pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-nos. Então farei vapor, ajudará a purificar o ar, a administrar remédios e a tomá-los. Evitarei lugares e as pessoas onde minha presença não é necessária para não ficar contaminado e assim, porventura, infligir e poluir outros. Portanto, causar a morte como resultado da minha negligência. Se Deus quiser me levar, ele certamente me levará e eu terei feito o que ele esperava de mim. Portanto, não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte dos outros. Se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente conforme declarar acima. Veja que essa é uma fé que teme a Deus, porque é ousada, nem insensata e nem tenta a Deus. Então, pessoal, o que está pedindo aqui? Para a gente fazer uma relação entre conhecimento científico e religioso. Aqui fica claro que um tem se baseado no conhecimento científico, que é o Papa Francisco, ou seja, ele se baseou, né, em fundamentações científicas, ele respeitou as orientações científicas, né? A gente está aqui em 2020, então a gente nota a influência da própria ciência na religião, né? Ou seja, o Papa Francisco aceitando recomendações, né, de conhecimento científico, né? E aqui embaixo, pelo próprio tempo, né, pessoal, a gente vê aqui que é o Martim Lutero, né, lá para trás no tempo, né, período do início das revoluções, né, a gente vai ver aqui que é uma fala que contém algo moral positivo, ou seja, ele está dizendo que que não vai contaminar ninguém, que não pode contaminar ninguém, que ele não quer esse tipo de coisa, né? Mas que, ao mesmo tempo, se baseia num conhecimento puramente religioso, né? Então, está pedindo a Deus para salvar, para proteger as pessoas, né? Onde está o fundamento científico disso daqui, né? Onde eu posso comprovar que Deus, através, então, do ar purificado ali, né? Administrar remédios e tomar... Quem garante que aquilo ali... né? Como garantir isso como um conhecimento válido? Não há. É a fé que faz a pessoa agir aqui. Então, a gente vê aqui que tem um baseado completamente na fé, embora não desprovido de moral, de conteúdo moral, e aqui um que está ligado ao conhecimento religioso, né, que tem, obviamente, né, conteúdo moral no sentido de respeitar, né, o conhecimento científico. Moral no sentido de questões até éticas, né? Eu respeito aquilo para ser respeitado, né? O conhecimento científico, ele possui hoje uma posição de hegemonia sobre a questão do conhecimento, justamente porque ele traz resultados fáticos, né? Não é uma coisa incerta. Quando a ciência desenvolve o conhecimento, aquilo ali muitas vezes é um conhecimento que você pode confiar nele e demonstrar através da realidade que aquilo é realmente verdadeiro. Agora, aqui, embora a pessoa esteja preocupada com o próximo, né, ela vai ajudar o próximo, ou seja, tem um conteúdo moral, não há comprovação nenhuma de que exista a cura de alguma forma aqui. Né? Então, é baseado o quê? Em uma crença. Né? Não tem como eu comprovar que vai existir isso. Então, a fé não se explica. Né? Então, o que pedi aqui exatamente, pessoal, é estabelecer uma relação. Né? Aqui, ó.
Relação entre ciência e a religião. Ou seja, pessoal, a ciência possui um campo de exploração que se baseia em observações factuais, e elas vão comparar essas diversas observações e olhar se entre elas existe uma certa frequência normal. Então, se algo acontece no Brasil, eu vou olhar se ela acontece em quais lugares isso acontece. Se é geral, aí eu vou olhar na França. Será que é geral? Isso acontece lá? Então, a ciência, ela trabalha, ou seja, não que eu meramente veja aquilo acontecendo na prática e já é realidade. Não, eu tenho que olhar se aquilo que acontece na prática é comum acontecer em outros lugares também. Eu tenho que construir algum conhecimento que seja válido de forma geral, né? Então, o conhecimento científico ele não pode ser baseado num caso isolado, pessoal. Ah, isso aconteceu comigo. Tudo bem, aconteceu com você, mas isso é o que explica a realidade geral? Né? Então, a ciência ela não pode se basear em casos isolados. Ah, existe isso? Existe. Mas para ser considerado um conhecimento geral, a frequência disso deve ser de forma que pode ser observada em diversos lugares do mundo. Né? Então, a ciência não vai trabalhar com verdades, ela vai trabalhar com validade. Se é válido aquele conhecimento ou não. Se ele é aplicável na realidade. Né? Se ele não é aplicável na realidade, se ele não é observável na realidade, aquele conhecimento, a ciência refuta. A religião, ela precisa de comprovar? Não, ela não precisa, ela não se baseia em comprovação factual, ela não se baseia em observar a realidade da coisa para comprovar. Não, é a fé que comprova. Ah, eu vou em Romaria a pé, e aí, a partir disso, eu vou passar no vestibular. Mas quem garante que isso é verdade? Quem garante que isso vai acontecer? Nada garante, mas para a pessoa que acredita, é certeza aquilo. Né? Então, nota-se que são parâmetros de conhecimento que orientam as pessoas nas suas ações, mas que são distintos. Uma baseada numa crença, sem explicação tangível, e a outra que é a ciência, que é baseada no quê? Na comprovação de fatos frequentes de forma geral. Através disso, eu crio um conhecimento válido. Ele pode se tornar inválido de acordo com o tempo? Pode, e aí ele é substituído. O conhecimento religioso, que é baseado num dogma, que é uma lei universal, ele muda com o tempo? A maioria das vezes não, o dogma ele é fixo, né? E é isso aí é que muitas das vezes entra em embate com a própria sociedade, porque a sociedade está se transformando. E muito dos preceitos e dogmas da própria religião, às vezes, eles permanecem fixos. Ou você reinterpreta esses dogmas para adaptar à realidade, né? Ou esses dogmas caem em desuso, né? Caem em desuso. Mas a religião não pode revogar um dogma, né? É mais fácil ela reinterpretar aquilo. Né? Não tem jeito dela revogar. Agora não. A ciência ela pode revogar. É baseada em conhecimento que é válido ou não válido. Se não é válido mais, eu retiro aquilo. Ó, isso aqui, esse tipo de conhecimento não vale mais. Retira ele. Né? Não é uma questão só de reinterpretar, mas de não ser válido. Né? Então, eu retiro ele. Então, posso estabelecer uma relação entre religião e ciência? Posso. Né? Porque a religião ela tem o quê? Fundamentos morais. É como eu disse aqui. Ele está o tempo inteiro preocupado em ajudar, né? Está preocupado em não contaminar ninguém, né? Ele respeita a providência divina, porque ele não quer tirar sua própria vida, nem tirar do próximo. Ó. Não sou responsável pela minha própria morte, nem pela dos outros, ou seja, ele respeita a inteligência divina, né? Então, há um conteúdo moral. Então, isso é importante da religião, esse conteúdo moral, que muitas das vezes a religião, a ciência, não tem. Né? Às vezes o cara, para descobrir alguma coisa, ele vai cometer diversas coisas erradas para descobrir uma determinada coisa. Quer ver dar um exemplo? Nazismo, por exemplo. O nazismo, ele fazia experiências com os judeus, né? Que posteriormente essas experiências foram utilizadas para conhecimento científico, como por exemplo as próteses, né? Próteses de braço, de perna, foram muitas desenvolvidas no período das experiências macabras que os nazistas faziam com os judeus. Né? Eu não estou aqui defendendo o que os nazistas fizeram, não. Eles fizeram atrocidades, bizarrices. Mas, ou seja, a ciência ela pode se utilizar de métodos não morais para atingir um conhecimento. Né?
Então, a relação entre os dois é exatamente no sentido de que uma pode apoiar a outra, né? Mas nenhuma se mistura com a outra, não pode se misturar. São campos distintos que não podem se misturar. Uma pode auxiliar, né? Mas não podem se misturar, né, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido aqui os exercícios, espero ter esclarecido para vocês. Caso vocês tenham dúvida, entre em contato comigo no WhatsApp, né, os meios de comunicação, a gente tem aí o próprio Instagram, o Facebook, né, eu tenho muitas pessoas que já me contactam ali pelas próprias mídias convencionais, né, redes sociais convencionais, e também pelo Conexão Escola, que a maioria das vezes ninguém fala nada lá, né, raramente alguém fala um A no Conexão Escola, mas é um canal também aberto para a gente se comunicar, para vocês tirarem dúvida, né? Eu sei que tem diversos canais aí de sociologia por aí, mas se vocês puderem contar comigo, né, também, que eu puder ajudar, estou aí, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham sanado dúvidas, tenham entendido melhor um pouco sobre a questão religiosa, sobre as relações entre ciência e religião, né, sobre as intolerâncias. Então, fica aqui meu abraço para vocês. Espero que vocês estejam fazendo as tarefas. O PET final já está chegando, né? Então, fica para a próxima aí, para a gente corrigir depois o PET final. Tá bom, pessoal? Até a próxima, então, né? Tchau, tchau, pessoal. Opa, deixa eu desligar aqui. Aí.